onde você iria para manter um segredo? No mundo cintilante da América corporativa, Emma Taylor achava que suas mentiras estavam enterradas o suficiente. Ela tinha tudo: uma carreira em ascensão, o amor de um poderoso CEO e um futuro que a maioria das pessoas só poderia sonhar. Mas em uma noite iluminada pela lua no paraíso, seu passado a alcançou. Em poucas horas, sua vida perfeita terminaria em um assassinato brutal que chocaria o mundo dos negócios. Esta não é apenas uma história sobre amor e traição, é sobre como a obsessão de um homem pela perfeição transformou um romance de conto de fadas em um pesadelo. A Blackvolt Technologies era um testemunho da inovação americana, com sua sede reluzente dominando o horizonte de Boston. O sucesso da empresa refletia a reputação de seu fundador, brilhante, inflexível e absolutamente implacável. Victor Blackvolt, aos 50 anos, havia construído seu império de cibersegurança do nada, transformando uma pequena startup em uma corporação bilionária através da pura força de vontade e uma obsessiva atenção aos detalhes que beirava o patológico. Victor não era apenas orientado a detalhes, lembra a Chief Operating Officer Sarah Martinez. Ele precisava controlar todos os aspectos de sua empresa, até a cor dos clipes de papel usados nas reuniões. Se algo não atendesse aos seus padrões, as pessoas eram demitidas. Simples assim. Com 1,88 metros de altura, cabelo grisalho e penetrantes olhos azuis, Victor era uma figura imponente em qualquer ambiente. Seus ternos italianos sob medida e sua presença dominante faziam dele a imagem do sucesso corporativo. Mas sob o exterior polido havia um homem assombrado por falhas pessoais, 2 divórcios, relacionamentos tensos com seus filhos e uma reputação de ser impossível de agradar. Ambas as ex-esposas citaram sua natureza controladora nas petições de divórcio, observa o jornalista corporativo Michael Shen. Victor não conseguia lidar com qualquer desvio de sua ideia de perfeição. Ele rastreava os gastos delas, questionava seus amigos, até monitorava suas redes sociais. As mesmas características que o tornaram um visionário da tecnologia o tornaram um pesadelo nos relacionamentos pessoais. Mas a determinação de Victor tinha, inegavelmente, produzido resultados. A Blackvolt Technologies se especializava em soluções de cibersegurança de ponta, protegendo empresas da Fortune 500 contra ameaças cada vez mais sofisticadas. Sob a liderança de Victor, a empresa cresceu 300% em 5 anos, o que lhe rendeu destaques nas revistas Forbes e Fortune. Foi durante esse período de crescimento explosivo que Emma Taylor ingressou na empresa. Aos 26 anos, ela representava tudo o que a empresa de Victor precisava: jovem, brilhante e cheia de ideias novas. Recém-formada com MBA pela Universidade de Boston, Emma chamou a atenção dos recrutadores com suas campanhas inovadoras de marketing para startups de tecnologia. Emma se destacou imediatamente, lembra a diretora de RH Janet Cooper. Ela tinha essa habilidade natural de traduzir conceitos técnicos complexos em histórias envolventes. Mas mais do que isso, ela tinha essa faísca. Quando ela falava, as pessoas ouviam. Com seu cabelo escuro e liso, olhos verdes brilhantes e sorriso confiante, Emma rapidamente se tornou uma estrela em ascensão no departamento de marketing. Mas por trás de seu sucesso profissional havia uma pressão crescente, mais de $100 mil em dívidas estudantis, um apartamento minúsculo que ela mal conseguia pagar e o peso de ser uma mulher jovem em uma indústria dominada por homens. Sua primeira interação com Victor aconteceu durante a apresentação trimestral da empresa. Emma havia sido encarregada de apresentar a nova estratégia de marketing para o produto de segurança principal da Blackvolt. Enquanto ela se posicionava diante do conselho executivo, sua abordagem inovadora chamou a atenção de Victor. Lembro-me claramente daquele dia, diz Thomas Uray, então Chief Marketing Officer. Emma estava explicando seu conceito de marketing de cibersegurança através de histórias humanas, em vez de especificações técnicas. Victor, que geralmente passava essas reuniões no celular, realmente colocou o aparelho de lado e se inclinou para frente. Eu nunca o vi tão envolvido. Após a apresentação, Victor se aproximou pessoalmente de Emma, algo que ele raramente fazia com funcionários júnior. Sua abordagem é interessante, disse ele, com um olhar intenso fixo nela. Gostaria de ouvir mais. Jantar, hoje à noite? Esse jantar marcaria o início da crescente obsessão de Victor por Emma e seu trabalho. O que começou como sessões semanais de estratégia logo se transformou em reuniões diárias. Victor começou a incluir Emma em e-mails de alto nível, buscando sua opinião sobre assuntos bem acima de seu cargo. Todos nós percebemos o tratamento especial, lembra a gerente de marketing Rebecca Shen. Emma começava a ser chamada para reuniões com Victor nas quais nem mesmo os VPS eram convidados. Ele começou a aparecer na mesa dela, trazendo café. Era desconfortável de assistir. Para Emma, a atenção de Victor trouxe tanto oportunidades quanto desconforto.
Suas ideias estavam sendo implementadas em toda a empresa, sua carreira avançava a uma velocidade sem precedentes. Mas a cada promoção, ela se via mais isolada de seus colegas e mais dependente da aprovação de Victor. Ele começou a controlar todos os aspectos da vida profissional dela, diz o ex-colega David Martinez. Mudou a estrutura de relatórios para que ela passasse a se reportar diretamente a ele, transferiu o escritório dela para mais perto do dele, até a colocou com vaga reservada ao lado de seu Ferrari. A mensagem era clara, Emma era sua protegida. Mas o interesse de Victor não era puramente profissional. Filmagens de segurança daqueles primeiros meses mostram-no pairando ao redor da mesa de Emma, encontrando desculpas para tocar seu ombro ou ficar muito perto dela. Em e-mails obtidos durante a investigação, as mensagens de Victor para Emma tornaram-se cada vez mais pessoais, perguntando sobre seus planos de fim de semana, sua vida amorosa, seus sonhos para o futuro. Olhando para trás, deveríamos ter visto os sinais de alerta, suspira Janet Cooper. A maneira como ele a observava nas reuniões, como ele se tensionava se colegas homens falassem com ela. Ele não estava preparando uma protegida, e ele estava marcando seu território. A ascensão meteórica de Emma na empresa não passou despercebida. Sussurros no escritório se transformaram em especulações abertas. Ela estava dormindo com o chefe? Tinha de alguma forma manipulado Victor? A verdade, como os investigadores descobriram mais tarde, era muito mais complexa. Emma estava presa, explica a psicóloga organizacional doutora Sarah Goldman. Victor se posicionou como seu mentor e seu caminho para o sucesso. Ele lhe deu oportunidades que ela não poderia obter em outro lugar, mas cada oportunidade vinha com fios invisíveis atados. Quando Victor começou a convidar Emma para viagens de negócios de fim de semana, a dinâmica de poder estava firmemente estabelecida. Ele não era mais apenas seu chefe, mas também seu mentor, confidente, cada vez mais, todo o seu mundo profissional. Eu a avisei, revela a amiga e colega de Emma, Jéssica Torres. Eu disse a ela que Victor estava ficando muito investido, muito controlando. Mas Emma sempre dizia que podia lidar com isso, que entendia os limites. Ela não percebeu que para homens como Victor, limites não existem, e apenas posse. À medida que o inverno se transformava em primavera, o comportamento de Victor se tornava mais possessivo. Ele começava a questionar Emma sobre suas reuniões de almoço com colegas, sugerindo que ela se concentrasse em relações mais importantes. Câmeras de segurança o flagraram observando seu carro no estacionamento, cronometrando suas chegadas e partidas. O sucesso da empresa continuava a disparar, com as estratégias de marketing de Emma gerando crescimento recorde. Mas nos escritórios reluzentes da Blackwood Technologies, uma obsessão mortal estava tomando forma, uma que acabaria resultando em um assassinato brutal que chocaria o mundo corporativo de Boston. O poder corrompe, reflete Michael Shane, mas não se trata apenas do poder em si. Trata-se da mente que o impunha. Victor Blackwood passou décadas construindo muros de controle em torno de tudo em sua vida. Quando ele não conseguiu controlar Emma da mesma forma que controlava sua empresa, algo dentro dele estalou. Mal sabia Emma, enquanto ela conquistava elogios e promoções, que estava se tornando o foco de uma fixação perigosa. Victor Blackwood, o homem que havia construído um império controlando ameaças digitais, estava prestes a provar que o maior perigo muitas vezes se esconde à vista de todos, atrás de uma porta de escritório. O sucesso pode ser sedutor. Para Emma Taylor, os meses após seu primeiro jantar com Victor Blackwood pareceram um sonho. Viagens de jato particular para encontrar clientes da Fortune 500, reservas exclusivas em restaurantes e um escritório na esquina que a maioria dos executivos levaria décadas para conquistar. Mas sob seu exterior polido havia um segredo que poderia destruir tudo, um antigo romance que ainda queimava em seu coração. David Shane não era apenas o ex-namorado de Emma da escola de negócios. Ele tinha sido seu primeiro verdadeiro amor, seu parceiro em todos os sentidos da palavra. O relacionamento deles começou no primeiro ano do programa de MBA da Universidade de Boston, mas a conexão inicial deles havia surgido muito antes, durante os anos de graduação na BU. Emma e David eram aquele casal que todos invejavam, lembra Jennifer Park, amiga próxima deles na faculdade. Eles começaram como parceiros de estudo no terceiro ano, mas qualquer um podia ver que era mais do que isso. A maneira como se olhavam, era pura eletricidade. A primeira vez deles juntos foi durante uma chuvosa semana de primavera no último ano. Enquanto outros estudantes voavam para destinos tropicais, Emma e David ficaram para trás, trabalhando em uma ideia de startup no pequeno apartamento dele perto do campus. Uma noite, entre planilhas e xícaras de café vazias, os anos de tensão finalmente cederam. Eu ainda me lembro de tudo sobre aquela noite, David diria mais tarde aos investigadores.
A chuva contra as janelas, o cheiro dela de café e jasmim, como ela se encaixava perfeitamente nos meus braços. Ficamos acordados até o amanhecer, falando sobre nossos sonhos, fazendo amor, planejando nosso futuro. Emma não era apenas minha namorada, ela era minha alma gêmea. O relacionamento deles se aprofundou durante os anos do MBA. Eles se mudaram juntos, e o pequeno apartamento deles se tornou a sede de seus sonhos empreendedores. Fotos recuperadas da conta pessoal de e-mail secreta de Emma mostraram uma mulher diferente da executiva polida que ela viria a se tornar, rindo nas camisetas grandes de David, dançando na cozinha minúscula, roubando beijos entre as sessões de estudo. Eles eram inseparáveis, lembra Maria Rodrigues, vizinha deles durante a pós-graduação. David cozinhava para Emma durante as semanas de provas. Ela revisava as propostas de negócios dele. Eles tinham esse ritual lindo de caminhadas de domingo de manhã até a cafeteria local, onde passavam horas planejando a startup deles. Era o tipo de amor que você raramente vê, e genuíno, solidário, apaixonado. A intimidade deles não era apenas física, era intelectual, emocional, completa. Eles compartilhavam tudo, sonhos, medos, ambições. David conhecia cada centímetro do corpo de Emma, cada canto da mente dela. Eles haviam planejado uma vida juntos, até começaram a olhar para anéis de noivado. Mas a vida tinha outros planos. Após a formatura, os caminhos profissionais deles se separaram. David recebeu uma oferta irresistível da Rivera Technologies, enquanto Emma conseguiu seu cargo na Blackwood. As exigências de seus empregos de alta pressão começaram a pressionar o relacionamento deles. A distância se tornou cada vez mais difícil, e os rituais de domingo de manhã foram substituídos por rápidas videochamadas. O término não foi culpa de ninguém, explica Maria. Ambos estavam tão focados em construir suas carreiras. Mas qualquer um que os conhecesse via que eles nunca realmente superaram um ao outro. Alguns amores são assim e não terminam, apenas fazem uma pausa. Agora, enquanto Emma subia nas fileiras da Blackwood sob a orientação cada vez mais possessiva de Victor, ela carregava esse segredo do passado dentro de si. Cada vez que Victor tocava seu ombro ou se inclinava demais, ela lembrava de como o toque de David havia sido diferente e genuíno, amoroso, sem intenções. Os caminhos deles se cruzaram novamente na conferência da indústria de tecnologia, e a faísca foi instantaneamente reacendida. Quando David se aproximou dela após sua apresentação, Emma sentiu seu mundo cuidadosamente construído inclinar-se sobre seu eixo. Ainda mudando o mundo, rainha das startups? Seu antigo apelido para ela trouxe de volta uma enxurrada de memórias, preguiçosas manhãs de domingo, noites apaixonadas, sonhos compartilhados rabiscados em guardanapos manchados de café. Eles falaram por horas no saguão do hotel da conferência, sua conexão tão elétrica quanto nunca. David puxou o celular e mostrou a ela o antigo plano de negócios deles. Lembra disso? Nossa plataforma para estudantes universitários de primeira geração? Eu ainda acredito nisso, Emma. Eu ainda acredito em nós. O coração de Emma disparou enquanto ela rolava pelas apresentações antigas deles. Lá, nas apresentações antigas, estavam fotos deles juntos, mais jovens, mais felizes, livres. Seu dedo permaneceu em uma imagem, David beijando sua bochecha enquanto ela ria, ambos vestindo as capas de formatura. O que nenhum deles percebeu foi Victor Blackwood observando das sombras, sua raiva possessiva crescendo a cada risada compartilhada, a cada olhar cúmplice entre os antigos amantes. Ele havia voado para lá especificamente para ver a apresentação de Emma, outro sinal de sua obsessão crescente. No dia seguinte, a interrogatória de Victor começou. Cada pergunta sobre David vinha envolta em preocupação corporativa, mas sua verdadeira motivação estava clara. Emma se viu cuidadosamente omitindo a verdade sobre seu relacionamento passado, sabendo instintivamente que Victor não conseguiria lidar com isso. A pior parte foi ver Emma se afastando, confidenciaria David mais tarde. Ela parou de responder minhas mensagens, evitava eventos do setor onde poderíamos nos encontrar. Mas, às vezes, tarde da noite, ela ainda me enviava músicas que costumávamos adorar, ou citações dos nossos livros favoritos. Era como se ela estivesse tentando alcançar, me lembrando que não tinha se esquecido. Enquanto isso, a presença de Victor na vida de Emma se tornava mais sufocante. Seus presentes se tornaram mais extravagantes, suas exigências mais possessivas. Ele começou a ligar para ela tarde da noite, sua voz baixando para tons íntimos que faziam a pele dela arrepiar. Mas ela estava presa em sua jaula dourada, com sua carreira agora inextricavelmente ligada ao patrocínio dele. A situação atingiu seu ponto de ruptura no baile anual de caridade da Blackwood. Victor havia vestido Emma como uma boneca, com um vestido de grife de sua escolha.
Mas quando David apareceu, legitimamente convidado como representante da Rivera Technologies, a química entre os ex-amantes foi inegável. A dança deles juntos disse tudo. Apesar dos anos separados, seus corpos se lembravam um do outro. Cada passo, cada giro estava carregado de história. Quando David a segurou perto, ele sussurrou: "Eu nunca parei de te amar, Emma. Nem por um único dia." Do outro lado da sala, Victor observava com raiva assassina. Ele viu como se moviam perfeitamente juntos, como o sorriso de Emma com David chegava aos olhos dela de uma maneira que nunca acontecia com ele. Naquele momento, algo em Victor Blackwood estalou. Aquela noite marcou um ponto de inflexão. A mentoria de Victor adquiriu um tom mais sombrio, seu controle tornando-se quase total. Mas o coração de Emma já havia sido reclamado anos atrás, por um amor puro e verdadeiro, um amor que acabaria levando à tragédia. À medida que o outono se aproximava, Emma se viu dividida entre dois homens, um que oferecia poder e prestígio, e outro que detinha seu coração. Mas Victor Blackwood não havia construído um império deixando ir o que ele considerava seu. Para ele, Emma se tornará mais do que uma protegida, ela era sua obsessão. E quando ele finalmente descobrisse toda a verdade sobre o passado dela com David, as consequências seriam devastadoras. À medida que o inverno descia sobre Boston, Emma Taylor se via cada vez mais atraída pela presença magnética de Victor Blackwood. Suas sessões de estratégia à tarde da noite haviam evoluído para jantares íntimos, onde as conversas de negócios davam lugar a diálogos mais profundos. A intensidade de Victor, antes intimidadora, agora a excitava. Ela descobriu camadas dele que outros nunca viram, um humor seco, uma mente brilhante, sob seu exterior controlado, uma paixão que correspondia à sua própria ambição. "Eu vi Emma se apaixonar por Victor", recorda sua assistente, Sarah Martinez. Não era mais só sobre as oportunidades de carreira. Ela ficava radiante quando ele entrava na sala. A maneira como ela falava sobre ele mudou, ficou mais pessoal, mais íntima. O primeiro beijo deles aconteceu durante uma revisão tarde da noite dos planos de aquisição. Victor havia pedido jantar para seu escritório, e enquanto eles analisavam as planilhas, a fronteira profissional entre eles se dissolveu. Quando ele se inclinou para beijá-la, Emma não hesitou. Havia algo intoxicante em ser desejada por um homem tão poderoso. Victor era diferente com Emma, compartilha seu assistente executivo, Michael Wong. O homem que eu conheci era implacável, frio. Mas com ela, ele se suavizou. Ele sorria mais. Às vezes eu o pegava olhando para ela nas reuniões com um olhar de pura adoração. O relacionamento deles floresceu no meio da expansão mais ambiciosa da Blackwood Technologies. As estratégias inovadoras de Emma chamaram a atenção do Vale do Silício, e as ofertas de aquisição começaram a chegar. Ela trabalhou incansavelmente ao lado de Victor, a visão compartilhada para o futuro da empresa aproximando-os ainda mais. As noites tardias no escritório se transformaram em jantares íntimos em seu apartamento de cobertura, as discussões estratégicas se misturando perfeitamente com o romance. Emma parecia genuinamente feliz, lembra Maria Rodrigues. Ela me disse que Victor a entendia de uma maneira que ninguém mais entendia. Eles falavam a mesma língua de ambição e sucesso. Sim, ele era mais velho, mas ela dizia que isso o tornava mais maduro, mais certo do que queria. O baile anual da empresa se tornou o palco para a estreia pública deles. Victor havia transformado o Museu de Belas Artes de Boston em um paraíso tecnológico, com exibições interativas mostrando as últimas inovações da Blackwood. Emma usava um deslumbrante vestido preto que Victor havia escolhido pessoalmente, diamantes brilhando em seu pescoço, presente dele para comemorar o recente sucesso na aquisição. Ninguém esperava o que aconteceu a seguir. Quando Emma terminou de apresentar os resultados recordes do trimestre da empresa, Victor subiu ao palco. A sala se silenciou enquanto ele se ajoelhava, produzindo um anel que captava a luz como uma pequena estrela. Emma Taylor, sua voz ecoou pela sala silenciosa, você transformou não apenas esta empresa, mas todo o meu mundo. Você quer se casar comigo? As lágrimas de alegria de Emma eram genuínas quando ela disse sim. A plateia explodiu em aplausos, mas nem todos estavam celebrando. O membro do conselho James Chen mais tarde lembrou, foi como assistir a uma fusão de negócios perfeitamente orquestrada. Romântico, sim, mas também estratégico. Victor acabará de garantir seu ativo mais valioso. O noivado deles fez manchetes tanto nas páginas de negócios quanto nas de sociedade. A promoção de Emma diretora de estratégia global foi anunciada na semana seguinte, uma movimentação que levantou sobrancelhas, mas que não podia ser contestada, dada sua trajetória de sucesso. Tivemos que lidar com as complicações de RH com muito cuidado, admite a diretora de RH, Patrícia Montgomery.
Relacionamentos no escritório são sempre complicados, mas quando é o CEO e uma estrela em ascensão, tivemos que revisar sessões inteiras do Manual de Políticas Corporativas. Mas no meio da celebração e da manobra corporativa, David Shen fez uma última tentativa de alcançar Emma. Seu e-mail chegou tarde da noite. Por favor, pense no que você está fazendo. Eu sei que o mundo de Victor parece perfeito, mas ouvi coisas sombrias. Pessoas que cruzaram o caminho dele, carreiras que ele destruiu. O homem tem um passado que deveria te aterrorizar. Emma deletou o e-mail, mas não antes de Victor, que começara a monitorar suas comunicações, vê-lo. As verificações de antecedentes de Victor sobre Emma se intensificaram, embora estivessem disfarçadas sob a justificativa de protocolos padrão de segurança pré-fusão. Victor ficou obcecado com o passado de Emma, revela o investigador particular Jack Maurice. Ele queria saber tudo, seus antigos relacionamentos, sua história familiar, até seus registros médicos. Ele estava procurando por algo específico, embora nunca tenha dito o que. O planejamento do casamento consumiu o mundo de Emma. Victor não poupou despesas, determinado a criar o conto de fadas perfeito. Cada detalhe tinha que ser impecável, desde os convites pintados à mão até o local personalizado. Emma se viu sendo conduzida pela visão dele, suas próprias preferências gentilmente, mas firmemente, desconsideradas em favor das escolhas mais extravagantes dele. Era como assistir alguém sendo dourado, observa a doutora Rebecca Shen, psicóloga corporativa. A cada dia, Emma se tornava mais polida, mais perfeita, mais o que Victor queria. A transformação era sutil, mas profunda. À medida que a data do casamento se aproximava, o mundo de Emma se estreitou. Seus velhos amigos a viam menos, sua família reclamava de sua ausência. Até seus colegas mantinham distância, inseguros de como interagir com a futura esposa do CEO. Mas Emma mal percebeu o isolamento, ela estava intoxicada pelo amor de Victor, sua visão, o futuro compartilhado deles. Olhando para trás, as bandeiras vermelhas estavam lá, admite Maria. A obsessão de Victor pela pureza, sua necessidade de saber cada detalhe do passado de Emma. Mas ela estava tão apaixonada tanto por ele quanto pela vida que ele oferecia. Ela realmente acreditava que ele era sua alma gêmea. A fixação de Victor pela pureza se estendeu além do relacionamento deles. Ele começou a fazer comentários sobre o guarda-roupa de Emma, sugerindo escolhas mais conservadoras. Ele a questionava sobre relacionamentos passados com crescente frequência, cada vez enquadrando isso como uma simples curiosidade sobre sua vida. Houve um incidente em uma reunião do conselho, lembra Thomas Uray. Alguém fez uma piada sobre os dias selvagens na faculdade, e o comportamento de Victor mudou completamente. Ele olhou para Emma com tanta intensidade, como se tentasse ver o passado dela. A temperatura na sala parecia cair. Ainda assim, Emma permaneceu encantada. O ciúme de Victor parecia devoção, seu controle parecia cuidado. Quando ele sugeriu que ela trocasse seu número de telefone para evitar distrações desnecessárias, ela concordou. Quando ele propôs que ela morasse com ele antes do casamento para garantir sua segurança, ela se sentiu tocada pela preocupação dele. Emma viu o que queria ver, reflete a doutora Shen. Um homem poderoso que a adorava, um mentor brilhante que reconhecia seu valor, um futuro cheio de potencial ilimitado. Ela não percebeu que na mente de Victor, ela não era apenas sua noiva, ela era sua criação, sua posse, sua obsessão. À medida que o dia do casamento se aproximava, o comportamento de Victor se tornou cada vez mais possessivo, mas Emma interpretou isso como estresse pré-casamento. As perguntas dele sobre seu passado ficaram mais frequentes, mais invasivas, mas ela as descartou como uma curiosidade natural. Ela estava tão profundamente investida no sonho compartilhado deles que não percebeu a escuridão se formando nas bordas. Mal sabia ela que a investigação de Victor sobre seu passado estava prestes a revelar a única coisa que ele não poderia perdoar, uma verdade que destruiria o mundo perfeito deles e levaria a consequências que ninguém poderia ter previsto. O Four Seasons de Boston nunca havia visto um casamento como aquele. Victor Blackwood transformou o hotel histórico em um paraíso tecnológico, onde borboletas holográficas dançavam nas paredes de mármore e fontes de champanhe brilhavam sob lustres de cristal. A lista de convidados mais parecia uma lista dos grandes nomes do mundo da tecnologia, titãs do Vale do Silício, tubarões de Wall Street e figuras constantes da lista da Forbes, todos reunidos para testemunhar o que a mídia chamou de a fusão do ano. Emma Taylor estava diante do espelho de corpo inteiro na suíte presidencial, seu reflexo quase irreconhecível. O vestido sob medida de Vera Wang, com detalhes intrincados de renda e pérolas, havia custado mais do que seu salário anual no primeiro emprego.
Seus cabelos escuros estavam presos em um chignon elegante, diamantes pendendo de suas orelhas, outro presente de Victor, entregue naquela manhã com um bilhete que dizia para minha noiva perfeita. Ela parecia uma princesa, recorda sua maquiadora, Lisa Shen. Mas havia algo em seus olhos, talvez uma centelha de dúvida? Ela ficava checando o celular, suas mãos tremendo levemente. Eu pensei que fosse apenas o nervosismo do dia do casamento. A cerimônia estava marcada para o pôr do sol, coincidindo com o fechamento da bolsa de valores, a ideia de Victor sobre romance. À medida que os convidados preenchiam o grande salão de festas, o burburinho não era apenas sobre o casamento. Rumores sobre um grande anúncio corporativo mantinham os jornalistas de negócios presentes em alerta máximo. Em um canto tranquilo do bar do hotel, David Shen bebia um Scott, seu convite queimando um buraco em seu bolso. Ele não havia planejado vir, mas algo o levou até ali, a necessidade de testemunhar o ato final de perder Emma para um homem que ele sabia que nunca entenderia verdadeiramente. Eu vi o David no bar, lembra Jennifer Park. Ele parecia devastado. Ficava olhando fixamente para uma foto antiga no celular, ele e Emma na formatura do MBA. Quando a marcha nupcial começou a tocar, ele pediu outra bebida. A cerimônia em si foi uma obra-prima de coreografia. Enquanto Emma caminhava até o altar, telas digitais nas paredes exibiam a história de amor dela e de Victor, momentos cuidadosamente selecionados da ascensão corporativa deles juntos. O efeito era deslumbrante, mas de alguma forma frio, como uma campanha de marketing perfeitamente executada. Os votos de Victor revelaram a profundidade de sua obsessão. Você é a minha maior aquisição, declarou, arrancando risadinhas desconfortáveis da plateia. Pura, perfeita e agora minha para sempre. Eu passei minha vida inteira procurando alguém digno do império que eu construí, e em você, encontrei essa pessoa. Os votos de Emma foram mais curtos, mais tradicionais, com a voz dela vacilando um pouco nas palavras até que a morte nos separe. Na terceira fila, sua mãe apertava a mão de seu pai, o sorriso dela não alcançando os olhos. Então, veio o momento que transformou o casamento em um golpe de mestre corporativo. Depois de proclamá-los marido e mulher, Victor pegou o microfone. Hoje, eu não estou apenas ganhando uma esposa, anunciou, sua voz carregando o mesmo tom que usava nas reuniões do conselho. A Blackboard Technologies está adquirindo a Rivera Systems em um acordo de 4,2 bilhões de dólares. Dois impérios unidos, assim como Emma e eu. A plateia explodiu em suspiros e aplausos. Os jornalistas de negócios correram para enviar a história. No fundo da sala, David empalideceu. A Rivera Systems era sua empregadora, e aquela foi a primeira vez que ele soubera sobre a aquisição. Foi um movimento de poder, explica o analista de negócios Michael Zahn. Victor não apenas se casou com Emma, ele eliminou sua concorrência e absorveu a empresa de David em um único golpe. A mensagem estava clara, ele possuía tudo agora. A recepção que se seguiu foi um borrão de champanhe e congratulações. CEOs de tecnologia misturavam-se com investidores de capital de risco, todos ansiosos para conquistar favores do recém-expandido Império Blackwood. Emma circulava pela multidão com o braço de Victor, a esposa corporativa perfeita, embora aqueles que a conheciam bem percebessem que ela estava bebendo mais champanhe do que o habitual. Em determinado momento, Emma se desculpou para ir ao banheiro. No corredor, ela quase colidiu com David, que a observava de longe a noite inteira. Você está linda, ele disse suavemente. Mas isso não é você, Emma. A mulher que eu conhecia nunca permitiria que fosse o troféu de alguém. Antes que Emma pudesse responder, Victor apareceu. Querida, sua voz era mel sobre aço, o grupo Thomson quer discutir a expansão para a Ásia. Sua mão se agarrou à cintura dela possessivamente enquanto ele a guiava para longe, deixando David sozinho no corredor. À medida que a noite avançava, o comportamento de Victor se tornava cada vez mais possessivo. Ele nunca deixava Emma fora de sua vista, sua mão constantemente em suas costas, sua cintura, seu braço. Durante a primeira dança deles, ele a segurou de tal forma que parecia até doloroso. O discurso de Victor na recepção foi arrepiante, recorda a convidada Sarah Martinez. Ele falou sobre Emma como se ela fosse uma joia rara que ele adquirira, enfatizando sua pureza e inocência repetidamente. A forma como ele falava em preservar a perfeição dela, isso me deu arrepios. A cerimônia de corte do bolo se tornou mais uma exibição de controle. Victor guiou a mão de Emma na faca, orquestrando a foto perfeita. Quando ela tentou brincando passar glacê em seu nariz, uma tradição de casamento, o aperto dele em seu pulso se apertou, seu sorriso nunca alcançando os olhos. À medida que a recepção chegava ao fim, a ansiedade de Emma se tornava mais perceptível.
Sua taça de champanhe tremia ligeiramente quando Victor anunciou a partida deles para a lua de mel nas Maldivas. Amigos próximos notaram seu sorriso forçado enquanto ela jogava o buquê, a forma como ela se encolheu quando Victor beijou seu pescoço. Tentei falar com ela antes de eles saírem, revela sua amiga Maria. Ela parecia quase desesperada para conversar, mas Victor estava sempre lá, à espreita. A última coisa que ela me disse foi: eu fiz a escolha certa, não fiz? Mas ela não estava me olhando, ela estava observando David sair da recepção. Os noivos partiram no helicóptero privado de Victor, pétalas de rosa girando na turbulência das lâminas. O último vislumbre do casamento de Emma mostrou David sozinho na varanda do hotel, sua figura diminuindo à medida que subiam para o céu noturno. No helicóptero, Victor puxou Emma para perto, seus dedos traçando sua clavícula. Você foi perfeita hoje, sussurrou. Tão pura e impecável quanto eu sabia que você seria. Emma sorriu fraca, sua mão segurando a taça de champanhe como um salva-vidas. O que os convidados do casamento não sabiam, o que nem mesmo Emma percebeu, era que Victor tinha uma surpresa final planejada. As Maldivas eram apenas uma história falsa. O destino real deles era a ilha privada dele no Pacífico Sul, isolada, remota e completamente sob seu controle. Enquanto voavam pela noite, o celular de Emma vibrou uma última vez, uma mensagem de David: se você algum dia precisar de ajuda, estou aqui. Sempre. Ela deletou rapidamente, mas não antes de o reflexo de Victor na janela capturar o brilho da tela, sua mandíbula se apertando imperceptivelmente. O casamento corporativo perfeito chegará ao fim, mas para Emma, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ao fundir sua vida com a de Victor, ela havia assinado mais do que apenas sua independência, ela entregará o controle de seu destino a um homem cuja obsessão pela perfeição logo revelaria seu lado mais sombrio. As Ilhas Maldivas pareciam um paraíso nos primeiros dias de lua de mel. A ilha privada Four Seasons em Voava ofereceu tudo o que Victor exigia: privacidade absoluta, luxo incomparável e controle total sobre seu ambiente. Para Emma, o isolamento inicialmente parecia romântico, com cada amanhecer trazendo café da manhã íntimo no deck privativo, e cada pôr do sol terminando com jantares à luz de velas sob as estrelas. A equipe notou como o Sr. Blackwood era possessivo, lembra o gerente do resort, Aiden Shen. Ele havia pré-encomendado tudo, as refeições de Emma, seus tratamentos de spa, até suas atividades diárias. Ela não podia tomar uma única decisão sem a aprovação dele. A fachada idílica começou a rachar quando Victor anunciou uma surpresa: ele havia organizado uma conferência de tecnologia exclusiva no resort. Pense nisso como misturar negócios com prazer, disse a Emma, seus dedos traçando padrões possessivos em seu ombro. Vamos mostrar a todos como somos perfeitos juntos. O que Victor não sabia era que a Rivera Technologies, agora uma subsidiária da Blackwood, já havia registrado seus principais executivos para a conferência meses antes. Entre eles estava David Shen, cujo nome de algum modo havia escapado da triagem normalmente meticulosa de Victor. A recepção de abertura da conferência trouxe os primeiros sinais de tensão. Emma, usando um vestido branco escolhido por Victor, congelou por um momento ao ver David do outro lado do bar à beira da piscina. Victor notou sua reação, sua mão apertando sua cintura. Emma parecia presa, lembra a participante da conferência, Sarah Martinez. Toda vez que David estava à vista, Victor a guiava na direção oposta. Mas dava para ver ela roubando olhares quando Victor estava distraído. O ponto de ruptura aconteceu 3 noites após o início da conferência. Victor foi chamado para lidar com uma videochamada urgente com o escritório de Tóquio. Emma, inquieta na vila, decidiu caminhar até o lounge de negócios para tomar uma xícara de chá. O ar da noite estava pesado com a umidade tropical, os caminhos do resort iluminados por tochas chique piscando. No lounge deserto, ela encontrou David esperando. Se por acaso ou por design, nenhum dos dois disse depois. Emma, a voz de David carregava anos de saudade. Precisamos conversar. Só uma vez. Depois, eu vou desaparecer da sua vida para sempre. Emma sabia que deveria ir embora, mas algo a manteve ali. Talvez fosse o peso de seus segredos, ou a sufocante sensação de ser a esposa perfeita de Victor. Seja qual fosse a razão, ela ficou. Nenhum dos dois percebeu Victor voltando mais cedo de sua chamada, seus passos silenciosos na trilha de areia fora das janelas abertas do lounge. Ele parou abruptamente ao ouvir suas vozes, seu mundo prestes a se despedaçar. Você se lembra da nossa primeira vez? David perguntou suavemente. Aquele final de semana chuvoso no seu apartamento no primeiro ano? Estávamos tão nervosos, tão apaixonados. Foi bagunçado, perfeito e real. A voz de Emma tremia.
David, por favor. 3 anos, Emma. 3 anos nos amando, vivendo juntos, planejando nosso futuro. Como você pode fingir que nada disso aconteceu? Como você pode deixar ele acreditar que você era intocada, pura, qualquer fantasia que ele tenha criado? As mãos de Victor se fecharam em punhos, sua respiração ficando entrecortada. Cada palavra era uma adaga em sua realidade cuidadosamente construída. Você foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo, continuou David. Aquelas noites no nosso apartamento minúsculo, as manhãs acordando juntos, os sonhos que compartilhávamos. Isso foi real, Emma. O que você tem com ele é uma fusão corporativa. O grito de Emma cortou o ar da noite. Eu tive que mentir. Você não entende como Victor é, sua obsessão pela pureza. Quando ele perguntou se eu já estive com alguém, eu vi algo nos olhos dele. Algo que me aterrorizou. O copo na mão de Victor se quebrou, o sangue misturando-se com o champanhe. Mas ele não sentiu a dor. Sua mente estava espiralando, cada crença preciosa sobre sua noiva perfeita desmoronando. Eu lembro de cada momento com você, a voz de David ficou mais suave. Do jeito que você cantava no chuveiro, como você roubava minhas camisetas, os pequenos sons que você fazia quando nós fazíamos amor. Essa é a verdadeira Emma, não essa boneca de porcelana que ele te transformou. Victor já tinha ouvido o suficiente. Ele entrou no lounge, sua presença elétrica com violência mal contida. O rosto de Emma ficou pálido. David manteve-se firme. Victor, a voz de Emma tremia. Por favor, me deixe explicar. Explicar? A voz de Victor estava estranhamente calma. Explicar como você me enganou? Como me deixou acreditar que você era pura, perfeita, intocada? Quando na verdade você era apenas mais uma mentirosa. Os próximos momentos aconteceram em um borrão. Victor ordenou que David deixasse o resort imediatamente. Uma vez a sós, ele agarrou o braço de Emma, praticamente arrastando-a de volta para sua vila privada. Dentro, seu controle finalmente se rompeu. Você me fez parecer um idiota, ele rosnou, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Todas aquelas pessoas no nosso casamento, me vendo louvar sua pureza, sua perfeição. Enquanto você ficava lá, sabendo a verdade. Emma tentou razoar com ele, explicar como sua obsessão com a pureza havia assustado até o silêncio. Mas cada palavra apenas alimentava sua raiva. Na mente dele, cada memória do relacionamento agora estava manchada, cada momento íntimo uma mentira. Eu te dei tudo. A voz de Victor se elevou até um rugido. Poder, posição, um futuro. E você me pagou com mentiras. O que aconteceu em seguida chocaria até os investigadores mais endurecidos. A raiva de Victor explodiu em um surto de violência tão extremo que os policiais que responderam ao chamado mais tarde solicitaram aconselhamento. A vila paradisíaca se transformou em uma cena de horror indescritível. As últimas palavras de Emma, de acordo com a equipe que ouviu seus gritos, não foram um pedido pela sua vida, mas uma última verdade. Você nunca me amou, Victor. Você amou a ideia de mim. Sua criação perfeita e pura. Mas eu sou humana, e humanos não são perfeitos. Quando a segurança do hotel finalmente quebrou a porta da vila, encontraram Victor sentado em uma poça de sangue, abraçando o corpo sem vida de Emma, murmurando sobre pureza e perfeição. O homem que havia construído um império com base no controle finalmente o perdeu completamente. A ilha paradisíaca se tornou uma cena de crime. Quando o amanhecer surgiu sobre o Oceano Índico, David olhava da aeronave que o levava de volta a Mali, sem saber que a mulher que amava já havia partido. De volta a Boston, os jornais estavam sendo preparados, e o mundo corporativo estava prestes a descobrir que algumas fusões cobram um preço terrível demais para ser imaginado. O paraíso se despedaçou às 6h47 da manhã, horário das Maldivas. Os gritos da camareira do turno da manhã ecoaram pela praia intocada quando ela descobriu a cena dentro da Vila 7. O que deveria ser um serviço matinal rotineiro tornou-se o início de uma investigação internacional que abalaria o mundo corporativo até o núcleo. Eu já trabalhei em casos de grande notoriedade, diz a detetive-chefe Sarah Shane, do Serviço de Polícia das Maldivas. Mas ao entrar naquela vila, o nível de violência sugeria algo muito além de um simples crime passional. Isso foi o desmoronamento completo da psique de um homem controlado. Victor Blackwood, o titã da tecnologia, estava catatônico na sala de estar ensanguentada, ainda com as roupas do jantar da noite anterior. O corpo de Emma jazia próximo, a violência de sua morte em nítido contraste com o paraíso ao seu redor.
Na mesa de café, o celular de Victor mostrava o preço das ações da Blackvolt Technologies, ainda subindo, sem saber que seu CEO acabará de destruir tudo. As notícias se espalharam rapidamente na era digital. Quando as autoridades maldivas garantiram a cena do crime, as redes sociais já estavam fervilhando com rumores. Imagens de celular de Victor sendo levado algemado se tornaram virais em poucas horas. Eu estava no ar quando isso aconteceu, lembra David Shane, sua voz vazia. Quando pousamos em Mali, meu telefone explodiu com mensagens. Eu não conseguia processar. A mulher que eu amava tinha ido embora, assassinada por um homem obcecado por uma fantasia de perfeição. De volta a Boston, o Conselho de Administração da Blackvolt Technologies convocou uma reunião de emergência. As ações da empresa despencaram 30% em poucas horas após a divulgação da notícia. Grandes clientes já estavam ligando, ameaçando cancelar contratos. Foi um caos, lembra a membro do conselho Jennifer Wu. Tínhamos um CEO sob custódia por assassinato, um pesadelo de relações públicas explodindo nas redes sociais e bilhões de valor de mercado evaporando a cada minuto. O império que Victor construiu estava desmoronando tão rápido quanto sua psique. A investigação rapidamente adquiriu dimensões internacionais. O FBI se juntou às autoridades maldivas, mergulhando fundo na história de Victor. O que descobriram pintou um quadro perturbador de controle e obsessão crescentes. Os e-mails de Victor nas semanas antes do assassinato mostraram uma paranoia crescente, revela o agente especial do FBI Marcos Rodrigues. Ele contratou investigadores particulares para investigar o passado de Emma, instalou softwares de rastreamento em seus dispositivos. A necessidade de controle o consumiu. O testemunho de David foi crucial. Seu relato sobre os medos de Emma, a pressão que ela enfrentava e a conversa deles naquela noite fatal ajudaram os promotores a entender os eventos que levaram à morte dela. Mas testemunhar significava reviver a dor do último encontro deles. Ela tinha medo de que Victor descobrisse seu passado, testemunhou David. Não porque tivesse vergonha, mas porque ela tinha visto vislumbres da verdadeira natureza dele, a obsessão pela pureza, a necessidade de controle absoluto. Ela tentou se proteger dando-lhe a fantasia que ele queria. A queda corporativa foi devastadora. As ações da Blackvolt Technologies perderam 60% de seu valor em uma semana. Executivos importantes deixaram a empresa, clientes cancelaram contratos, e concorrentes se aproximaram como abutres. As tentativas do conselho de estabilizar a empresa pareciam fúteis à medida que cada novo detalhe do escândalo surgia. O impacto reverberou por todo o setor de tecnologia, explica o analista de Wall Street Michael Zahn. A Blackvolt Technologies era vista como um paradigma de sucesso corporativo. Seu colapso levantou questões sérias sobre a concentração de poder nas empresas de tecnologia e o culto à personalidade do CEO. A cobertura da mídia foi implacável. Redes de negócios transmitiram reportagens especiais sobre o lado sombrio da cultura tecnológica. Capas de revistas mostraram a foto corporativa de Victor ao lado de fotos da cena do crime. Cada aspecto do caso virou combustível para o consumo público, o passado de Emma, as obsessões de Victor, o romance avassalador e o trágico fim. A imprensa transformou isso em uma história moral, observa a crítica de mídia Sarah Johnson. A jovem ambiciosa, o bilionário controlador, o amor verdadeiro perdido. Mas perderam a história mais profunda, como as estruturas de poder corporativo podem permitir e esconder obsessões perigosas. O luto da família de Emma se desenrolou em declarações públicas comoventes. A coletiva de imprensa de sua mãe, onde ela desabou descrevendo os sonhos e ambições de Emma, tornou-se um momento viral que humanizou a tragédia corporativa. Minha filha não era uma posse, declarou a senhora Taylor entre lágrimas. Ela era uma mulher brilhante, amorosa, com sonhos próprios. Victor não tirou apenas a vida dela, ele tirou o futuro dela, o potencial dela, tudo o que ela poderia ter sido. O escândalo forçou uma conversa mais ampla sobre as dinâmicas de poder no corporativismo americano. Mulheres na tecnologia se manifestaram com suas próprias histórias de chefes controladores e relacionamentos coagidos. A hashtag Justice for Emma se tornou tendência enquanto manifestantes se reuniam em frente aos escritórios da Blackvolt Technologies. Isso não foi apenas sobre a crise mental de um CEO, explica a psicóloga corporativa doutora Rebecca Shane. Isso expôs a toxicidade que pode se espalhar em culturas corporativas construídas ao redor de personalidades únicas e poderosas. A obsessão de Victor pelo controle foi possibilitada e amplificada por sua posição de poder. No pós-escalada, David Shane surgiu como uma figura central relutante. Seu testemunho sobre o relacionamento passado, os medos de Emma e o comportamento controlador de Victor tornou-se central para o caso de acusação.
Mas falar sobre Emma significava reviver tanto o amor deles quanto sua perda. A parte mais difícil, escreveu David mais tarde em um post viral no Medium, foi saber que Emma morreu tentando manter uma mentira que a forçaram a contar. Ela morreu porque um homem não podia aceitar que ela fosse humana, com um passado, com experiências que a tornaram quem ela era. Ela morreu porque a ideia dele de perfeição era mais importante do que a realidade dela. O conselho da Blackvolt Technologies fez tentativas desesperadas de salvar a empresa. Nomearam um CEO interino, anunciaram reformas significativas de governança corporativa e prometeram criar uma fundação em nome de Emma para apoiar mulheres na tecnologia. Mas o dano era irreparável. Você não pode separar a tragédia corporativa da humana, reflete o ex-membro do conselho James Martinez. Toda vez que investidores potenciais olhavam para a empresa, viam aquela vila ensanguentada. Toda vez que clientes consideravam nossos produtos, pensavam na obsessão de Victor pelo controle. Algumas manchas não saam. Em questão de meses, a Blackvolt Technologies, antes avaliada em mais de 50 bilhões de dólares, foi desmembrada e vendida em partes. O império que Victor havia construído por meio de controle e precisão desmoronou após sua perda final e devastadora de controle. O caso se tornou uma história de advertência ensinada em escolas de negócios, um aviso sobre os perigos do poder sem controle e a mistura tóxica de controle corporativo e obsessão pessoal. Mas para aqueles que conheceram Emma, que entenderam o que foi perdido naquela noite no paraíso, permaneceu algo bem mais simples e trágico, a história de uma jovem cuja vida foi cortada devido ao fato de ela ousar ser humana diante de uma demanda por perfeição. O Tribunal Federal de Boston nunca havia visto um circo de mídia como aquele. Repórteres de todo o mundo lotaram os degraus enquanto Victor Blackvolt, o antigo titã da tecnologia, caminhava até o tribunal algemado e com um terno de grife que lhe caía largo. O julgamento que se tornaria um marco na história corporativa da América estava prestes a começar. A fascinação do público por este caso foi sem precedentes, lembra a analista legal Maria Santos. Não se tratava apenas de assassinato, era sobre poder, controle e o lado sombrio da cultura corporativa. Cada detalhe revelava algo quebrado no sistema que havia elevado homens como Victor a um status intocável. A declaração de abertura da acusação pintou um quadro assustador. Eles não apenas expuseram os eventos daquela noite fatal nas Maldivas, mas também o padrão de controle e obsessão que os havia levado até ali. As provas se acumularam, a vigilância de Victor sobre Emma, suas investigações sobre o passado dela, a manipulação psicológica, tudo viabilizado pelo seu poder corporativo. Na construção deste caso, explica o procurador-chefe James Shane, descobrimos como as estruturas corporativas podem se tornar armas de controle. Victor não usou apenas seu dinheiro e poder para controlar Emma, ele usou todo um ecossistema corporativo para isolá-la e possuí-la. A defesa tentou retratar Victor como uma vítima de insanidade temporária, argumentando que a revelação do passado de Emma havia provocado uma ruptura psicótica. Mas o caso desmoronou sob o peso das evidências que mostravam um controle calculado e de longo prazo. O testemunho da psicóloga corporativa doutora Sarah Goldman foi devastador. O que vimos em Victor Blackvolt não foi uma ruptura súbita, mas a conclusão inevitável de um padrão de controle coercitivo. Seu sucesso corporativo foi construído nas mesmas características que, no final, levaram ao assassinato, uma obsessão pelo controle, a incapacidade de aceitar a imperfeição e a crença de que o poder lhe dava o direito de possuir os outros. O testemunho de David Shane levou o tribunal às lágrimas. Ele falou não apenas de seu amor por Emma, mas de ver sua transformação sob a influência de Victor. A mulher que eu conhecia, brilhante, independente, cheia de sonhos, foi lentamente substituída por outra pessoa. Alguém que vivia com medo de não atender aos padrões impossíveis de perfeição. Os especialistas em governança corporativa que testemunharam pintaram um quadro condenatório de como as estruturas empresariais haviam possibilitado o comportamento de Victor. A falha do conselho em controlar seu poder, o olhar cego do departamento de RH para seu relacionamento com Emma, a cultura da empresa de deferência absoluta à sua autoridade, todos esses fatores criaram um ambiente onde suas obsessões perigosas puderam florescer, testemunhou o especialista em ética corporativa Dr. Michael Zahn. À medida que o julgamento avançava, seu impacto ultrapassava os limites do tribunal. Grandes empresas de tecnologia começaram a revisar suas políticas sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Conselhos corporativos de todo o país enfrentaram uma crescente fiscalização sobre a concentração de poder do CEOR. O termo Síndrome Blackvolt entrou no léxico dos negócios, descrevendo situações onde o poder corporativo sem controle possibilita abusos pessoais. Este caso nos forçou a confrontar verdades desconfortáveis sobre a cultura corporativa, reflete a professora da Harvard Business School, Rebecca Martinez. Quantos outros Victors existem por aí, usando seu poder para controlar e manipular?
Quantas empresas criaram sistemas que protegem predadores em vez de vítimas em potencial? A dissolução da Blackboard Technology se tornou um estudo de caso sobre falha na governança corporativa. À medida que detalhes surgiam durante o julgamento, acionistas entraram com várias ações coletivas. A negligência do conselho em monitorar o comportamento de Vitor, sua disposição em ignorar sinais de alerta e sua priorização do lucro sobre as pessoas foram intensamente investigadas. A queda da empresa não se tratou apenas dos crimes de Vitor, explica o advogado corporativo Thomas Urai. Foi sobre uma falha sistêmica em manter a supervisão adequada, em questionar a autoridade, em proteger os funcionários do abuso de poder. Cada nível da governança corporativa falhou. Quando o veredito finalmente foi proferido, ele causou um choque profundo no mundo dos negócios. Vitor Blackwood, o homem que antes controlava um império tecnológico, foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau. A sentença do juiz foi inequívoca: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O veredito de hoje, declarou o juiz, envia uma mensagem de que riqueza e poder não podem blindar você da justiça. Nenhum cargo corporativo, nenhum montante de dinheiro, dá a alguém o direito de controlar, possuir ou destruir outro ser humano. O impacto sobre a América corporativa foi imediato e duradouro. Grandes empresas correram para implementar novas políticas sobre relacionamentos no local de trabalho. A governança corporativa passou por uma revolução, com maior foco na supervisão do COR e na prevenção de abusos. Escolas de negócios acrescentaram novos cursos de ética, especificamente abordando dinâmicas de poder e controle. A família de Emma fundou a Emma Taylor Foundation, dedicada a apoiar mulheres na tecnologia e a defender a reforma da cultura corporativa. Nós não podemos salvar nossa filha, disse seu pai no lançamento da fundação, mas podemos ajudar a proteger outras pessoas do abuso do poder corporativo. David Shen emergiu como uma das principais vozes da reforma corporativa. Seu livro de memórias, O Preço da Perfeição, Amor, Perda e Controle Corporativo, tornou-se leitura obrigatória nas escolas de negócios. A morte de Emma expôs algo podre na cultura corporativa, escreveu ele. A crença de que o poder confere o direito de controlar os outros, que o sucesso justifica obsessões, que as pessoas são posses a serem possuídas, e não seres humanos a serem respeitados. O legado do caso continua a ressoar anos depois. Especialistas em governança corporativa agora citam regularmente os padrões Blackboard, um conjunto de diretrizes para prevenir o abuso de poder em relacionamentos no ambiente de trabalho. O treinamento anual de conformidade corporativa em todo o país agora inclui módulos sobre como reconhecer e prevenir controle coercitivo. O que aconteceu com Emma Taylor poderia ter acontecido com qualquer pessoa que estivesse na órbita do poder corporativo sem controle, reflete a doutora Goldman. Sua morte nos forçou a confrontar como criamos e permitimos essas dinâmicas perigosas. A questão agora é se realmente aprendemos a lição ou se estamos apenas esperando pelo próximo Vitor Blackwood. Os restos da Blackboard Technologies foram eventualmente adquiridos por vários concorrentes, mas a dissolução da empresa marcou mais do que apenas uma falha empresarial. Tornou-se um símbolo do preço do poder sem controle, uma história de advertência ensinada em escolas de negócios ao redor do mundo. À medida que Vitor Blackwood começava sua sentença de prisão perpétua, o sino de fechamento soou pela última vez para seu império corporativo. Mas para aqueles que conheceram Emma, que entenderam o que foi perdido, o verdadeiro custo nunca poderia ser medido em preços de ações ou valor de mercado. Foi medido na perda de uma jovem brilhante, cuja única culpa foi não conseguir atender a um padrão impossível de perfeição. A verdadeira tragédia, David Shen escreveria mais tarde, é que Emma morreu tentando manter uma mentira que a forçaram a contar. Ela morreu porque a obsessão de um homem pela perfeição não conseguiu acomodar a bela, bagunçada realidade de ser humano. Sua morte mudou a América corporativa, mas o preço foi alto demais.